Boa noite, gente linda. Aqui Regina falando e mais uma vez trazendo os ensinamentos de Jesus. E hoje nós vamos para o evangelista Mateus, no capítulo 26, do versículo 36 ao 46. 10 versículos. O título é Jesus em Getsemane. O que é Getsemane? Em Jerusalém havia uma montanha. Essa montanha é que separava a cidade de Jerusalém do deserto. Essa montanha, então, era muito importante para a cidade, porque protegia muito a cidade com aqueles ventos do deserto, aquelas tempestades de areia. E essa montanha era muito usada por Jesus, porque ela era muito reservada, quase ninguém ia lá, e Jesus gostava de ficar só. Ele gostava de subir essa montanha, ele falava que era para entrar em contato com o Pai. Ele ia orar. Eu até coloco para mim meditar, né? Nesse lugar reservado que ele gostava muito. Também chamado de Jardim das Oliveiras. Por quê? A região era muito rica, não sei se ainda em plantação de oliveiras. Por isso, esse monte também, ele tinha um nome muito interessante de vasilha de azeite, jarra de azeite, porque era extraído da azeitona, como ainda é o azeite. Então, ali tinha uma imensa plantação. E, na verdade, é o Monte das Oliveiras, porque Getsemane era o nome de um jardim que tinha cá embaixo, no pé da montanha, tinha um jardim também cheio de oliveiras e muitas árvores. E Jesus, nessa passagem, ele está ali, nesse jardim. É chamado de jardim mesmo das oliveiras. Muito bonito. Só que a plantação, ela se estendia para a montanha acima. Eram muitas oliveiras que tinha. E o cheiro, né, que era muito agradável também ali naquele lugar. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Chegou Jesus com ele, com os discípulos, estavam juntos. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Ou seja, Jesus tinha um lugar que ele ia orar, nessa montanha. Então ele diz aos discípulos para ficar sentado ali, que ele ia subir um pouco, não no topo da montanha, ele ia subir um pouco para orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então, ele levou 3 com ele, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Quem eram os 2 filhos de Zebedeu? É João e Tiago. De apóstolos de Jesus, não vamos nos esquecer que tinha 2 Tiagos. Para fazer a diferença de um com o outro, um era chamado Tiago menor e o outro era chamado Tiago maior. Não por importância, tá, gente? Não é título, é porque um era bem mais velho do que o outro. E esses 2 irmãos eram bem mais novos. João, na verdade, era um rapazote. João tinha por volta dos seus 16 anos. E nos conta Jean-Val Elan, na Revelação Cósmica, que João era muito assim, faziam troça com ele. Imagina 16 anos naquela época, né, gente? Aquele adolescentezinho. Faziam muita troça. E também usavam muito João, né? Tipo, João, busca aquilo assim, João vai pegar aquilo. Igual a gente faz com os mais novos dentro de casa, né? Vai ali comprar isso, aquilo. Era assim que era feito. Então, ele chama esses 3 para ir com ele. E os outros 9 ficam assentados lá
quando que Jesus manda que eles fiquem lá. E Jesus, então, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Por quê? Estava chegando a hora da traição, estava chegando a hora de ser ele que iam buscá-lo para levar para aquele sacrifício, né, para aquela maldade, aquela coisa horrorosa que fizeram com ele. E ele mesmo vai falar isso aqui. Ele começa a entristecer-se porque ele sabia disso. Imagina qualquer um de nós ficar sabendo que amanhã vai ser pregado numa cruz. A gente também ia entrar nesse tipo de pavor, de tristeza, né? E a gente tem aqui nas passagens evangélicas que Jesus estava tão triste, ele estava tão assim, ansioso com a chegada desse momento, que ele sabia de tudo, que ele ia ser pregado na cruz e tudo mais. Ele chegou a suar sangue, ele chegou a querer desistir daquilo que estava sendo profetizado para ele lá desde o Velho Testamento, que está em Isaías, que ele seria martirizado, que ele seria chicoteado e que ele seria crucificado. Ele chega a suar sangue. Tem até um nome, gente, vocês me desculpem, eu esqueci de olhar, eu esqueci o nome, quando sai sangue pelos poros, tá? Tem um nome aí na medicina. Ele chegou a sair sangue pelos poros, ele suou sangue, de tanto angústia dentro dele por aquele momento, né? Se a gente fica apavorado de saber que a gente está com uma doença que pode nos levar a qualquer momento à morte, imagina, né, aquela pessoa que sabe de todos os detalhes da tortura, que isso foi uma tortura que fizeram com ele, né? Torturadores, que tem até hoje, né, gente? Década de 60 mesmo, quantos torturadores o nosso país não teve, né? Então, ele começa a angustiar-se muito. Então lhes disse, ele vai dizer para esses três: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Então assim, eu vou orar e eu preciso que vocês três velem comigo. Entre nessa vibração, nessa meditação dessa oração ao Pai comigo. Seria ali aquele momento em que ele vai se dirigir ao Pai, naquela angústia que ele estava. O Pai Celeste, tá, gente? Então, não vamos confundir com o Pai da Terra, que aliás o pai dele já havia desencarnado há muito tempo. José desencarnou, Jesus estava na adolescência. Então, foi bem antes, né? Velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, ou seja, para ficar mais isolado, mais sozinho, com aquela angústia que ele estava, porque isso não era comum em Jesus, não. Ele não tinha esses momentos de tristeza e de angústia. Eu costumo brincar que se Jesus não vivia gargalhando, mas ele também não vivia entrando nessas angústias ou fazendo drama com as coisas, né? Igual muitas vezes a gente, tanto de um lado quanto do outro, a gente procede desse jeito. Ora tá aí gargalhando, fazendo até escândalo, até gritando, outra hora entra nessa profunda tristeza. Então, ele pede a eles para velar. Ora aqui comigo, me ajuda nesse momento. E indo um pouco mais para adiante, prostou-se sobre o seu rosto. Prostou-se, ele abaixou, né? Colocou a mão ali de um desânimo, né? Um cansaço que deve ter dado nele, porque suar sangue dá um cansaço muito grande. Aqui nessa passagem que eu estou lendo não tem essa questão de suar sangue, mas qualquer dia eu devo trazer essa passagem e vou mostrar para vocês, tá bom?
Então, ele prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Ele vai orar e em voz alta ele vai dizer ao Pai, meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus aqui está enviando uma oração, pedindo a Deus para revogar. Tira isso que foi destinado para eu passar. Eu estou muito triste, estou muito angustiado. Ele entrou mesmo num desespero e não queria. Gente, mas é tão explicado isso. Jesus, ele estava encarnado, ele estava num corpo humano. Ele tinha sentimentos que muitas vezes o espírito desencarnado não tem. E ele mesmo vai explicar isso aqui mais adiante, né? Então ele vai pedir a Deus para passar, para tirar aquele cálice. O que é o cálice? É aquilo que a gente tem que beber. Se você está numa festa, você está numa comemoração, e entre o povo judeu tinha muito esse negócio de usar o cálice com vinho, né? Era dado para a pessoa para tomar. Quando ele pede para o pai afastar esse cálice dele, para ele não precisar beber dessa tortura que estava ali destinado para ele passar, né? Destinado sim, tá? Se a gente recorrer lá ao profeta Isaías, lá está tudo descrito o que ele ia passar, que ele seria crucificado, que ele seria perfurado do lado direito com a lança do soldado, que ele ia ser crucificado entre dois ladrões, está tudo escrito lá. Já estava predestinado essa questão da crucificação. Mas mesmo assim ele pede ao Pai, Senhor, né? Eu não estou desistindo disso. E depois, gente, para um espírito da evolução de Jesus, ele deve ter achado aquilo muito ridículo, porque para que valeu aquilo? Né? A gente ouve aí os católicos dizerem que Jesus derramou o sangue para salvar a humanidade. Mas eu, depois de 2024 anos, eu pergunto, várias vezes eu já falei aqui, salvou? Salvou a humanidade? Adiantou para alguma coisa? Pararam as guerras, as violências, os sacrifícios? Deixou de crucificar naquela época outras pessoas? Não, Roma crucificava era todo mundo. Amélia Rodrigues diz que a Via Ápia, que era uma avenida enorme que tinha em Roma, ela era lotada de cruzes, com indivíduos ali pregados nas cruzes. Era a pena de morte da época. Se fosse hoje, seria cadeira elétrica, seria injeção na veia, né? Ou matar, igual está se matando aí, pena de morte agora no meio da rua, né? Principalmente em São Paulo, né, gente? E no Rio de Janeiro também. Para todo lado, né? Então, naquela época, a pena de morte era lei do Império Romano e por qualquer coisa eles crucificavam. É assim uma crueldade assim, sem tamanho, né? Mas como ele era muito obediente às leis do pai, ele então diz ao pai, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, que o Senhor determinar, está determinado. Diz Jean Valjean, ele chama de fofoca da revelação cósmica, que foi colocado para ele que Jesus ouviu um não. Passo esse cálice de você, não. Não. E ele explica que esse não é do Pai Celestial, é de Javé. Aquele Deus horrendo, maluco lá do Velho Testamento, chamado Deus de Israel, né? Aquele que usou Moisés, judiou de Moisés, mandou Abraão matar o próprio filho, né? Que foi Isaac.
E é uma coisa assim, uma maldade, uma ruindade sem tamanho. E Jesus ouviu um sonoro não. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, aqueles 3 que foram estar com ele. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Eu estou aqui nesse momento de angústia. Ele já tinha falado, a gente já até passou aí atrás por alguns ensinamentos em que Jesus conta para os discípulos que ele ia ser crucificado, como que ele ia morrer. Então, como ele pediu a eles para velar com ele, e agora ele fica indignado. Vocês não puderam ficar uma hora comigo? Eu pedi para vocês velarem, orarem junto comigo. Aí vocês estão aí, os 3 ferrados no sono. Dormiram. Vigiai e orai. Gente, essa frase, ela está também no Evangelho de Marcos. E muita gente, eu acho que nunca encontrei uma pessoa que cita essa frase direito, essas 2 palavras, vigiai e orai. As pessoas sempre falam orai e vigiai. Vamos raciocinar? O que adianta orar primeiro para vigiar depois? Eu vou dar o exemplo de uma travessia de uma grande avenida. Você vai atravessar uma avenida. Aí o trânsito está ali para lá e para cá enorme, com vários veículos passando nessa avenida. Aí você faz a oração e atravessa. Você não vai olhar nem para um lado nem para o outro, ou seja, você não vai vigiar. Então não é orar e vigiar, é vigiar e orar. E vigia primeiro. Ou seja, faça a sua parte. Olha para um lado da avenida, olha para o outro, olha se o sinal está favorável para você atravessar. Aí depois você ora pedindo a proteção. Porque se for assim, é mágica. E mágica não existe. Não existe. Né? Eu vou pular daquele precipício porque eu fiz a oração e eu não vou ter problema nenhum de estraçalhar meu corpo por essas pedras abaixo aí nesse precipício. Não, eu tenho que vigiar. Será que se eu pular eu não vou me machucar, vou desencarnar, vou quebrar uma perna, vou bater a cabeça? Isso é vigiar. É primeiro. É fazer a nossa parte primeiro. Depois pede a tal da proteção. Então, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Eu estou pedindo para vocês orarem, velarem comigo, e vocês se deixaram abater pelo sono. Então, é para a gente vigiar nessas horas também, quando a gente deixa que a matéria domine o espírito. A vontade interior de fazer alguma coisa. É assim mesmo. Então, Jesus aqui vem, essa frase eu acho muito bonita. Na verdade, vigiai e orai. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus aqui está citando a reencarnação. O espírito, ele já tem um adiantamento, uma evolução, em que ele sabe das coisas. Mas acontece que quando ele está encarnado, a carne é fraca. Então a carne tem sono, a carne tem fome, a carne tem vícios. Isso, obedecer aos ímpetos da carne. É uma frase pequenina, mas é muito profunda. São os desejos da carne. Tem até um filme brasileiro chamado A Carne é Fraca, né? A Malvada Carne? Acho que é Malvada Carne. Então, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? Esse sistema desse corpo é uma fraqueza com relação ao conhecimento e o patamar em que está aquele espírito.
carne é fraca, sim. Ainda mais que nós temos tanto exemplo, né? Nós temos tanta força nos puxando. Eu costumo dizer que muitas vezes não, uma vida inteira, nós estamos naquela brincadeira de puxar a corda, um grupo de pessoas puxa de um lado e outro puxa do outro. Só que às vezes a gente fica de um lado sozinhos e toda aquela força da carne nos puxando para o outro lado. Aí entram as drogas, do álcool, do cigarro, a cocaína, sei lá qual que é a outra acima da cocaína, né? O desejo de vingança, de matança, de guerrear com o país do outro, de roubar e corromper, toda essa situação em que o plano material nos impulsiona. A carne é fraca. Por isso que a gente tem que procurar dentro da gente qual é a tendência que a gente traz, para a gente não incorrer nos mesmos erros lá de vidas passadas. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Essa frase de Jesus, ela é conhecida como se ele estivesse orando e fizesse uma vez só esse pedido. Vocês vão ver que ele vai fazer 3 vezes. Ele pede 3 vezes. Afasta de mim esse cálice. Afasta essa destinação de passar por essa tortura, esse horror. Uma coisa assim, horrível o que ele passou. E voltando-se, achou-os outra vez adormecidos. Olha só, Jesus já havia acordado, já havia chamado a atenção deles se eles não podiam velar com ele 1 hora. Ele ficou lá 1 hora orando, conversando com Deus, né? Então, já a segunda vez eles estavam de novo dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. Sei lá, se não era também influência do próprio Jeová, para não deixar aqueles discípulos apoiarem Jesus, consolarem Jesus, porque olha, o homem era mau, tá? Aquilo ali era de uma maldade, assim, uma coisa terrível. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. João aqui não repete a frase, não. Ele diz que ele vai dizer as mesmas palavras. Ou seja, ele pede 3 vezes ao Pai: passa de mim esse cálice. Mas quem responde para ele não é o Pai Celestial, é Javé. Jesus foi crucificado por ter desobedecido a Jeová. Jeová é o mesmo Javé, tá, gente? Ele desobedeceu. O Yahvé. Lá em judeu é Yahvé. São 4 consoantes o nome dele. E em outras culturas ele se apresentou com muitos outros nomes. São muitos. Está tudo explicadinho no meu livro, que eu devo lançar aí qualquer dia, né? Lá, junto aos muçulmanos, ele se apresentou como Alá. Na Grécia, ele se apresentou como Caos. Caos mesmo. Uma tribo africana é Ka-Agen, que, se traduzido lá dessa tribo africana, que até eu tenho escrito o nome dessa tribo africana que ele se apresentou, Ka-Agen quer dizer Deus trapaceiro. Foram esses nativos que puseram esse nome nele. E os feitos desse Jeová eram conhecidos lá, mas há bilhões de anos. E outros nomes mais
que são muitos. Cada lugar que ele se apresenta, ele muda de nome para poder lançar novas leis, fazer novas guerras e ter aquele povo como o povo predileto dele. E os outros que se dane. Eu vou mandar matar, vou mandar trucidar, vou mandar queimar e tudo mais. Presta muita atenção em fazer essa diferença, porque Deus, o Pai Celestial, ele não faz essas coisas. Ele não manda matar. Porque ele nos tem todos como filhos dele. E não, esse aqui eu mato, aquele ali eu preservo, esse aqui eu mato de fome, eu faço o que eu quero, né? Como é a triste história de Jó e de tantos outros, até mesmo Abraão. Vocês imaginam Deus chegar para você e falar dentro da sua... Abraão era um profeta, o patriarca do povo judeu. Falar dentro da cabeça dele, mata seu filho. Sacrifica seu filho. E Abraão, então, lá numa tarde, depois de passar muitos dias, numa dúvida imensa, mato, não mato, mato, não mato, você imagina um pai matar o próprio filho. Ainda mais entre o povo judeu, que essa questão da família, para eles, é sagrada, né? A união, os filhos, a família. E numa tarde lá, ele sobe uma montanha lá com o Isaac, no lugar do sacrifício, deita Isaac numa pedra. Olha isso, coitado de Abraão. Coitado de Isaac. Zobaelan brinca e diz que a partir desse dia Isaac não dormiu uma noite sossegado, de medo, né? Ele chega a pegar o cutelo, aquela faca enorme, e chega a levantar. Quando ele vai abaixar a faca para matar o Isaac, aí aparece para ele o anjo Rafael. Olha, Gabriel, fugiu agora aqui, tá, gente? Eu não sou muito chegada em Velho Testamento, não. Fugiu mesmo. Aí, esse anjo fala com ele. Para, não tira a vida do seu filho. Deus mandou te dizer que ele queria te testar sua fé. Se você tinha mesmo respeito e fé por ele. Imagina se Deus manda uma coisa dessa. Só um louco mesmo, igual Jeová. Esse tal desse Javé aí. Então, ele vai lá pela terceira vez e diz as mesmas palavras. Então, chegou junto dos seus discípulos, agora, ele vai falar com eles. Puxando as orelhas, tá, gente? E disse-lhes, dormi agora. Dorme. E repousai. Enquanto vocês podem. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Ou seja, dorme, repousa mesmo. Vai chegar a hora que vocês vão ter pavor do que vocês vão ver. E foi mesmo, né? Você imagina, você tem um mestre seu querido do seu coração, né? Um indivíduo que não tinha feito nada, absolutamente nada para merecer aquela tortura, e você vê aquela humilhação de carregar aquela cruz por aquela via ápia toda. Amélia Rodrigues diz que são 6 quilômetros que ele percorreu carregando aquele madeiro, aquele peso nas costas, e olhar para aquilo tudo e falar que por quê, né? E para quê também, né? Por quê e para quê? A não ser o derramamento de sangue, que sempre interessou muito a esse povo aí de cima. Plasma sanguíneo. Você imagina o plasma sanguíneo do corpo de Jesus. Se eles adoram o plasma sanguíneo das criaturas aqui, seres humanos aqui do planeta Terra, eu falo seres humanos do planeta Terra porque tem muita
muita gente por aí em outros planetas, né? Se eles adoram, você imagina o de Jesus. A justificativa que eu tenho é essa. E também porque Jesus desobedeceu a Javé. Ele não suportou que Jesus tivesse isso. Existe, como diz Jean Baudrillard, das fofocas espirituais, existem verdadeiras guerras no plano espiritual até hoje por causa disso. O amor imenso de Jesus e as maldades dos seguidores desse tal de Jeová, ou Javé, ou Alá, ou Kaagei, ou Caos e outros nomes mais que ele apresentou. Então vai chegar a hora que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, dos maus, dos torturadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Então, quando ele decide, aqui já passa para o outro versículo de outra passagem, tá, gente? Porque aqui finaliza aqui. Ele chama os discípulos para partir dali, ele fala, é chegado aquele que me trai. E é nesse momento que está chegando os soldados do Sinédrio, não de Roma, os soldados do Sinédrio, para poder pegar Jesus, para levar para ser preso, julgado, condenado, executado, aquele horror todo que é a partir daí. Então, Jesus ia sair dali, ele tinha um tempo, ele já estava com o tempo determinado, ele sabia que eles iam chegar ali para prender. Então, é quando acontece que Judas, né, aquela história do beijo, que eu também nunca entendi isso aí, porque se Jesus era tão conhecido, os escribas e fariseus viviam convivendo com ele todo dia, armando armadilhas, pegadinhas para pegá-lo, para condená-lo. Por que precisou de Judas ir lá e dar um beijo nele para mostrar que era ele? Eles conheciam ele. Que bobagem é essa? Muito estranha essas deturpações, né? Então fica aí a passagem de Jesus fazendo o pedido 3 vezes a Javé para livrá-lo daquele cálice. Vamos à nossa frase, que quer até muito bem representar esse sacrifício que Jesus passou, porque isso foi sacrifício determinado por Jeová. Você vai passar pela crucificação, pelo horror da crucificação, pela tortura. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Jesus era um inocente. Ele não tinha feito nada errado. O próprio Pilatos diz a Anás e Caifás, que eram os príncipes da sinagoga. Aliás, um era sogro do outro. O que Pilatos fala? Não vejo culpa nesse homem. Eu não estou vendo nada de errado. O que foi que ele fez? O que foi que eles fizeram? Ele se declarou que é filho de Deus. Olha que bobagem. Se todos nós somos filhos de Deus, por que ele não podia falar que ele era filho de Deus? É filho de Deus, sim, é. Assim como você, eu, qualquer um de nós somos criados por Deus. Olha que ignorância. E por isso Pilatos, então, vai dizer que ele não estava vendo culpa nenhuma. Sacrifício. Não condenarias os inocentes. Vamos tomar muito cuidado com essa condenação de gente inocente, viu, gente? Tem muito inocente na nossa vida, passando pela nossa rua, pela nossa porta, na nossa família, e principalmente aquele que eu chamo de inocente do inocente, que é a criança, que não sabe de nada. E nós desencaminhamos, nós
Fazemos nossos filhos de palhacinhos para fazer a gente rir, para a gente se divertir. Nós prostituímos uma criança. Sim, nós é que fazemos isso. Nós é que implantamos nela o racismo. Nós é que implantamos nela o preconceito. Sim, somos nós. A criança não vê diferença, nem de cor, nem de raça, nem de tamanho. Nós é que fazemos isso. Tem até uma história muito bonita que o pai do Paulinho pediu à doméstica, à empregada da casa dele, que trouxesse o menininho dela, que era da mesma idade do Paulinho, filho dele. E ela trouxe. E era uma família de negros, de pretos. E eles estavam brincando, o filho desse moço, do patrão, com o filho da empregada. E ele quis testar o filho. Falou, Paulinho, me dá a sua mão. E o Paulinho era branquinho, branquinho, branquinho. Me dá a sua mão. E virou para o menininho, filho da empregada, falou, agora me dá a sua mão. E colocou a mão de um em cima da mão do outro, assim. Aí esse pai pergunta, Paulinho, o que você está vendo de diferente nessas duas mãozinhas, a sua e do seu coleguinha? Aí o menino olhou para aquelas duas mãos e falou com ele, ele tem a mesma idade que eu, mas a mão dele é maior do que a minha. Quando eu ouvi essa história, eu me emocionei. Ele foi incapaz de dizer a mão dele é preta e a minha é branca. Falou, ele tem a mesma idade, mas a mão dele é maior do que a minha. Foi a diferença que ele viu. Quem ensina a criança racismo, preconceito, maldade, ruindade, violência, maltratar a natureza, maltratar os animais, jogar lixo pela rua, nas praias, somos nós. Se a gente vai numa praia e leva uma sacolinha e ensina aquela criança que ela tem que colocar o lixinho que é nosso, que estamos ali naquele conjunto familiar ou de amigos, ela vai aprender pro resto da vida que ela não pode jogar lixo para poluir as matas, as florestas, as praças, as ruas, as praias. Somos nós que somos responsáveis por aquela criaturinha que está vindo ali, novinha em folha, para a gente moldar. Aí depois, quando chega mais tarde, queremos corrigir aquela criatura depois que já está aí com seus 15, 20 anos. Aí já é difícil. É na infância. A criança é como um computador que a gente vai registrar memórias, inserir, né, programação nela, principalmente para ela lutar contra o homem velho, contra as tendências que ela traz. Então, não sacrificar o inocente é também educá-lo. Somos co-criadores de Deus. Então, sacrificar esse inocente, levar para o sacrifício, igual Javé fez com Abraão, para que ele matasse o filho. Você imagina o trauma que esse menino era uma criança. Imagina o trauma que ele ficou pro resto da vida, o próprio pai levantar uma faca enorme para matar ele. Vamos ao nosso presente de hoje, totalmente diferente de tudo que eu já mostrei para vocês. Eu já falei que as minhas peças eu reciclo. Isso aqui é uma caneca e eu faço isso com qualquer um. Ela quebrou. Só que ela quebrou e soltou a asa, mas a asa ficou inteirinha. Eu colei, eu faço isso. Ou então, quando tem alguma rachadura em algum lugar, em copo, caneca, jarrinha, pote, quando o que foi quebrado também é pouco, né, gente? Não estilhaçado, eu não fico juntando cacos. Eu faço esse tipo de colagem. Eu passei o barbante para reforçar, isso aqui é barbante. E depois eu fiz com
o preto no fundo e esse prateado, né, nessa caneca que tá aí hoje. Eu pensei aqui em colocar umas florzinhas bem miudinhas, bem baixinhas aqui assim, nessa borda, fincar aqui dentro. Tá aí então, fica a nossa oferta de hoje. Eu gostei muito desse prateado com preto. Gente, que Jesus nos abençoe e que possamos nós saber subir ao monte, chegar ao pé desse monte, nesse jardim das oliveiras, e entrarmos num processo de oração, de vibração e de meditação em nossas vidas, tirarmos esses momentos. Imagina, Jesus, um espírito de escola, um espírito evoluído que é, ele fazia isso. Por que muitas vezes a gente não faz? Que a gente diz que não tem tempo, mas o tempo a gente arruma sim. Que o Senhor nos abençoe. Um beijo grande.